gente, tudo bem? Comigo tá tudo ótimo e hoje eu vim compartilhar com vocês o meu relato de parto do nascimento do Benjamin. Bom, vocês já devem ter assistido o vídeo do parto e se ainda não assistiu, vou deixar o link aqui nos cards para vocês assistirem. Bom, primeiro queria contextualizar vocês, porque, né, quem assistiu meus últimos diários de gravidez viu que a gente chegou a agendar uma cesárea. O plano inicial era entrar em trabalho de parto e tentar o parto normal, mas com 38 semanas, 37 para 38, o meu médico que me acompanhou durante o pré-natal identificou que o Benjamin estava muito grande. Ele estava com quase 4 quilos já pelo ultrassom, e aí ele considerou como macrosomia fetal, que é quando o bebê está passando já de 4 quilos. Queria, né, que eu agendasse uma cesárea, mas falou pra gente esperar até 39 semanas, que com 39 semanas ele ia tentar fazer o toque, o exame de toque, e se eu tivesse dilatação já, ele ia fazer um descolamento de membrana, que é descolar a bolsa para induzir o trabalho de parto, é uma forma de indução natural. Não tinha razão nenhuma para isso, mas enfim, né, a minha gestação foi uma gestação saudável, o Benjamin estava bem, eu estava bem, mas era o que ele queria fazer no momento. Bom, com 39 semanas voltei no meu médico, e aí ele fez o toque, não tinha dilatação, e ele pediu pra eu ir pro pronto-socorro, né, pra maternidade, pra fazer um cardiotoco, ver se estava tudo bem com o bebê, e também um ultrassom pra ver quanto ele estava pesando. E a orientação dele foi, bom, se tiver com 3.900 e alguma coisa, pede pra induzirem o parto, e se tiver acima de 4 quilos, já vai pra cesárea. E aquilo já me assustou na hora, né, porque ele veio falar que podia dar distócia de ombro, que é quando o bebê não passa, enfim. E eu não tenho nada contra a cesárea, né? Meu parto acabou sendo uma cesárea, mas eu gostaria de entrar em trabalho de parto e ele falou que não dava pra esperar porque ele não gosta de correr o risco de um bebê muito grande. Enfim, sendo também que o ultrassom tem margem de erro. Fomos pro pronto-socorro, no ultrassom apareceu que o Benjamin já tava com 4 kg, 124, e aí o médico que a gente pegou de plantão no pronto-socorro também tava assim, com tudo pra marcar uma cesárea. Ele falou várias coisas, falou que eu devia ter desenvolvido diabetes gestacional no final da gravidez, sendo que meus exames todos deram ok. Falou também que eu era muito pequena, que eu não tinha passagem, que eu com 1,65 não ia passar um bebê de 4 kg e 100, 4 kg e 200. Quanto mais eu esperasse era pior, porque ele ia crescer mais, enfim. E aí eu perguntava, tá, mas qual, né, eu posso esperar entrar em trabalho de parto, e aí a gente faz uma cesárea? E aí ele pegou e falou que não, que era melhor agendar logo, que não tinha por que esperar, porque o bebê só ia crescer, 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 crescer. E aí eu tava dentro daquela sala, tava eu e o Marquinhos, né, eu vindo do segundo médico, que eu tinha que agendar uma cesárea, porque o bebê tava muito grande, ele não podia nascer muito grande. E então eu agendei uma cesárea, eu agendei pro dia 9 de... Isso era dia 4 de agosto, e agendei pro dia 9 de agosto, que era na semana que eu ia completar ainda 40 semanas. Enfim, agendei, não fui, e aí vocês podem ver melhor sobre essa história nos 2 últimos diários de gravidez de 38 e 39 semanas que eu explico melhor pra vocês, tá? Eu fui na maternidade no dia 8 de agosto, né, um dia antes do dia que estava agendada a cesárea, porque eu queria uma outra opinião médica, eu queria saber se realmente eu não podia esperar entrar em trabalho de parto. E graças a Deus tinha uma médica no plantão, que ela foi muito atenciosa, ela me explicou e falou assim, olha, não tem risco nenhum, você tá bem, o bebê tá bem, vocês estão saudáveis, pode esperar entrar em trabalho de parto. Vamos acompanhar até 40 semanas, vem aqui na maternidade dia sim, dia não, pra gente poder monitorar, ver se tá tudo bem com você e com o bebê, mas a princípio pode esperar entrar em trabalho de parto. Bom, isso foi no dia 8 de agosto, dia dos pais, o dia que eu achei que o Benjamin ia nascer. Não nasceu, não tinha sinais nenhum, só tinha contrações de treinamento. Quando foi no dia 10, numa terça-feira, eu voltei na maternidade, fiz o cardiotoco pela manhã, fiz o ultrassom, bebê 4 kg e 100 ainda, enfim, tudo certo, pode ir pra casa. Quando foi no dia 10 à noite, por volta de umas 7 horas da noite, eu fui no banheiro fazer xixi, e quando eu me limpei, eu percebi uma gotinha de sangue no papel. Só liguei meu alerta. E aí, na madrugada do dia 10 pro dia 11, de terça pra quarta, nas idas ao banheiro, eu percebi que meu tampão começou a sair. Quando foi na quarta-feira, dia 11, as contrações começaram a acontecer com mais dor. E aí eu comecei a marcar pelo aplicativo, e aí eram contrações assim que estavam ritmadas assim a cada 8, 10 minutos, então era um tempo espaçado ainda. Às vezes diminuía, às vezes aumentava esse tempo. Mas também eram contrações que não duravam muito, elas duravam de 40 a 50 segundos no máximo. Só que as contrações foram ritmando cada vez mais no dia 10, na quarta-feira.
E aí, quando foi por volta de 6 horas, assim, da noite, as contrações já tinham um ritmo de 5 minutos. E vinham com umas dores muito fortes. Então, eu optei por ir pra maternidade, né? E aí, por volta de umas 7 horas, Marquinhos me pegou aqui em casa, a gente foi pra maternidade. Chegando lá, a médica me examinou, né? Falou assim, bom, tá com contração, com dor, vamos, né, examinar. Eu tava com 39 semanas e 6 dias. Aí ela fez exame de toque, tava com 1 centímetro e o colo do útero ainda tava grosso. Aí ela falou, vamos fazer um cardiotoco pra ver se o bebê tá bem. Vamos fazer também um Buscopan na veia. E se você continuar com dor, você volta aqui e a gente faz o toque pra ver se as coisas estão evoluindo. Fiz o cardiotoco, tudo ok. Tomei também um Buscopan na veia, as dores não pararam. Voltei pra fazer um novo toque, isso era por volta de umas 9 horas da noite já. E aí tava com 1,5 centímetro, né, tinha evoluído só meio centímetro. E ainda tava com muita dor. A médica me deu a opção de ficar no hospital caminhando, né, pra ver se depois de umas 2, 3 horas evoluía. Ou de eu voltar pra casa. Eu optei por voltar pra casa com dor mesmo assim, porque eu achei que ia ficar melhor, mais tranquila. Ainda também tava muito cedo pra internar, pra ficar no hospital, né, eu achei que ia ficar mais tensa. Então isso já era na madrugada de quarta pra quinta, tá? Grava isso aí, que é a primeira noite que eu tava sem dormir direito. Não dormi bem de quarta pra quinta, né? Passei a madrugada assim com dores, não conseguia dormir, engatar um sono assim. Eu levantei super cedo também. E aí na quinta-feira as contrações ficaram bem espaçadas, que era dia 12 de agosto, dia da minha data prevista do parto. As contrações ficaram bem espaçadas durante o dia, não sei se por conta da medicação que eu tomei no dia anterior, mas não tinha dor, mas era sem ritmo algum. Então, né, falei assim, bom, acho que era um alarme falso, nada vai acontecer. Mas aí, quando foi por volta das 8 horas da noite, na quinta-feira, as contrações começaram a vir ritmadas. Ritmadas e com dor, durando 6 minutos, com tempo de distância de 6 minutos mais ou menos, 7, 8, e com dor, com dor, com dor. E aí, gente, eu não sei, eu optei por ir pra maternidade de novo pra saber se estava tudo bem. Acho que eu tava um pouco ansiosa também pra que as coisas acontecessem logo. Fui pra maternidade novamente. Chegando lá, tinha uma médica no plantão que não era muito simpática. E aí, novamente, fiz o exame de toque. E aí já tava com 2 centímetros de dilatação. E o meu colo tava médio. Então, assim, já tinha evoluído de uma madrugada pra outra, né? Isso também já era na madrugada de quinta pra sexta. Então, era a segunda noite que eu tava indo pro hospital. Fui fazer o cardiotoco, a médica me sugeriu tomar Buscopan. Eu falei que eu não queria tomar mais remédio na veia, que eu queria me acostumar com as dores e que, né, já tava na hora de acostumar. Bom, então eu fiz o cardiotoco tudo certo com o bebê. E aí ela falou assim, bom, agora você espera mais ou menos umas 1h30, 2 horas e a gente faz um novo toque pra ver se as coisas evoluíram. Aí esperei esse tempo, mudou o médico do plantão. Aí o outro médico que me atendeu foi fazer o exame de toque e falou, olha, de 2 centímetros e colo médio, você foi pra 3 centímetros e colo fino. Então assim, já fiquei super feliz porque as coisas estavam acontecendo. E o que eu tanto queria, que era entrar em trabalho de parto, ia acontecer. Bom, enfim, aí ele falou assim, você quer tentar o normal? Eu falei, sim. Ele falou, então, o que você quer fazer? Quer ficar aqui, esperar mais um tempo e ver se evolui pra 4 e a gente te interna? Ou você quer ir pra casa, descansar? Aí eu falei, bom, isso já era umas 3 horas da manhã de quinta pra sexta. Aí eu falei, bom, vou pra casa então, vou tomar um banho, ficar tranquila, relaxar. E aí quando as coisas começarem mesmo a engatar assim, de não aguentar mais, eu venho pra cá. Ele falou, então ótimo, vai pra casa. Tá tudo certo, come, pode tentar dormir, tomar um banho, descansar, pode ir pra casa. E aí vim pra casa, cheguei em casa aí por volta de 5 horas da manhã já, não consegui dormir novamente porque tava com muitas dores. E esse médico havia dito assim, olha, do jeito que as coisas vão, né, estão evoluindo, em 1h30 você evolui em 1 centímetro, a tendência é de, depois de 4 centímetros, a cada 1 hora evoluir 1 centímetro. Então pode ser que por volta de 1 hora da tarde, 2 horas da tarde ele nasça, na sexta-feira. Aí eu já fiquei animada. Bom, aí ele falou assim, mas qualquer coisa você volta aqui no hospital mais ou menos nesse horário que a gente te reavalia. Falei, tá bom. Aí quando foi na sexta-feira, né, isso foi na madrugada de quinta pra sexta, e na sexta-feira mesmo, eu e o Marquinhos, a gente voltou pro hospital por volta desse horário de meio-dia, 1 hora da tarde. E aí como a gente passava no pronto-socorro, né, era o médico plantonista que atendia a gente. E o plantonista da sexta-feira era aquele médico que fez eu marcar a cesárea pro dia 9, falando da diabetes gestacional e que eu era muito pequena, enfim. Quando eu soube que era ele, porque eu chegava na recepção e já perguntava quem era o médico, porque eu não queria passar com ele. E só tinha ele no plantão. E quando eu soube que era ele, eu já fiquei tensa, já fiquei nervosa.
O Marquinhos nem pôde entrar na sala comigo esse dia, porque tava muito cheio lá, pronto-socorro, então eles estavam, né, controlando os acessos por conta, né, de aglomeração. E aí, quando eu fui passar com ele, eu falei, olha, eu tô com contrações, as contrações estavam continuando, estão com tal ritmo, né, quero saber se tá tudo bem, enfim. Aí, ele me pediu um ultrassom, aí eu vi o tamanho do bebê, tava com 4,124 kg, ainda não tinha mudado nada. Pediu o cardiotoco, tudo bem também. E aí ele fez o exame de toque, né, antes de eu fazer o ultrassom, e aí eu tava com 3 centímetros ainda, e o colo fino. Fiz o ultrassom cardiotoco e aí voltei com ele. E aí ele foi um médico assim, que eu não sei se ele lembrou de mim, que eu tinha marcado a cesárea e não fui com ele. Mas ele tava me tratando meio estranho, meio seco, meio assim, então, vai ter que ser a cesárea, pronto, né? E é aquilo que eu falei, não tinha nada contra. Mas eu queria entrar em trabalho de parto efetivo. E aí ele pegou e voltou a falar que o bebê tava muito grande, que não ia passar e que eu não podia esperar. E eu cada vez mais tensa e já morrendo de vontade de chorar. E tipo assim, eu já tinha me informado, já sabia, já tinha conversado com doulas, com consultoras de amamentação, com pessoas que, né, estão ali no meio de parto diariamente, com outro médico, que tava tudo bem eu esperar entrar em trabalho de parto. Então, não tinha por que eu ficar com medo. Mas naquela hora ali, ele me falando aquilo novamente, me deu medo. E aí ele falou assim, bom, vamos fazer o toque de novo pra ver se evoluiu alguma coisa. Porque já tinha dado umas 3 horas de distância do toque que ele fez, pra mais até. E aí ele fez o toque de novo e nesse momento não tinha evoluído, tava com 3 centímetros ainda. E nesse momento eu percebi algo diferente. Eu não sei se vocês sabem, mas o exame de toque pode, sem querer, romper a bolsa, ou por querer. E também eu acho que aqui foi... Eu já tinha feito alguns exames de toque e eu percebi que naquele eu senti uma agonia diferente, uma dor diferente. E eu não sei, eu suspeito que ele tenha feito descolamento de membrana, mesmo sem me informar. Eu não tô afirmando, eu sou uma suspeita. Peraí que neném acordou. Bom, continuando. Então eu suspeito que ele tenha feito descolamento de membrana por conta das dores que eu senti logo em seguida que ele fez o toque. Ou que sem querer, eu espero, ele tenha rompido a minha bolsa. E vocês vão entender o porquê. Voltei pra casa, e isso na sexta-feira, né, já no final do dia. E eu voltei pra casa sentindo muitas contrações, muitas contrações. Não tava marcando o ritmo certo, né, no aplicativo, mas eu tava sentindo muitas contrações. Aí vim pra casa, o Marquinhos me deixou aqui e voltou pro trabalho. E aí eu falei, vou tomar um banho, né, relaxar um pouco, ver se eu consigo. E aí fui tomar um banho. Eu fiquei horas no chuveiro pra ver se as dores melhoravam, davam uma aliviada quando eu tava no chuveiro. E depois fiquei sentada no sofá, esperando o Marquinhos chegar pra gente comer. E aí eu comecei a sentir muita contração, era contração assim, uma atrás da outra. E aí comecei a marcar, já tava vindo a cada 5 minutos, cada 4 minutos. E duravam tipo 1 minuto, 1 minuto e meio mais ou menos. Era com muita dor, muita dor, muita dor. Aí eu falei pro Marquinhos, bom, eu quero voltar pra maternidade porque tá muito ritmado, com muita dor, não é possível, tá acontecendo alguma coisa. E aí voltamos pra maternidade, eu dei entrada no hospital na sexta-feira por volta de 11 e pouco, 11h15 da noite mais ou menos. Cheguei lá na maternidade com 4 centímetros de dilatação e com a bolsa rompida. O médico falou, seu líquido já tá vazando, você não percebeu? Eu não tinha percebido. Eu vi que tava saindo um líquido, mas eu achava que era o tampão ainda, né? Porque não era muita a quantidade, era um pouco. E ele falou, bom, mas já tá vazando, já é uma bolsa rota, né? Que eles consideram quando não sabe quando a bolsa rompeu. E aí, enfim, ele falou, vou preparar sua internação, vai pro cardiotoco pra ver se o bebê tá bem. E aí foi que começou efetivamente o meu trabalho de parto. Tava ali com 4 centímetros de dilatação, fiquei ali na observação da medicação, fiz o cardiotoco, tava tudo certo com o Benjamin, comigo. E aí a gente começou a preparar as coisas pra internar. Eu não tenho horas exatas, tá, gente? Porque eu não ficava olhando no celular, eu também tava com muitas dores. Mas passou acho que 1 hora, umas 2 horas, mais ou menos, quando foi por volta de 2 da manhã. Quando foi por volta de 2 da manhã, eles me levaram pro quarto, perto das 2 da manhã, eu acho. Eles me levaram pro quarto, né, assim,
falaram pra eu tomar um banho, que era pra eu ficar ali em trabalho de parto. E aí eu fui pro banho, tomei o banho, coloquei a camisolinha lá deles e fiquei ali na sala, naquele quarto, em trabalho de parto. O que eu acho que faltou muito foi apoio do hospital, da equipe do hospital, sabe? O Marquinhos estava ali o tempo todo comigo. Eu não tive doula para ir pro hospital comigo. Eu não paguei equipe médica, né? Eu fiz tudo com os plantonistas. E eu acho que faltou suporte do hospital. O hospital ele não tem uma estrutura para um parto normal, ele não tem bola, não tem aparelhos que você possa, sabe, se movimentar. O quarto é um quarto, assim, uma maca, um sofá e um chuveiro. Se você quiser, é isso que a gente tem para te oferecer. Eu já sabia que o quarto era isso, mas eu achei que tivesse uma sala com equipamentos para mulher poder desenvolver o trabalho de parto, mas não. Eu fui entregar o meu relato de parto também para a enfermeira que estava acompanhando a gente e ela pegou e falou assim: olha, então, o plano de parto, né? Fui entregar o plano de parto. O plano de parto, ele serve assim para a mulher escolher a posição que ela quer parir, marido cortar cordão, essas coisas, mas a posição que você vai parir é a posição ginecológica. Aí ela falou assim: também tem ideia de episiotomia que a mulher escolhe que não quer, mas aqui a gente faz. Aí eu já fiquei tipo assim: oi, como assim? Aí ela me veio como se fosse um plano de parto deles, né? Mas com coisas que podia acontecer no parto normal, na cesárea. E aí tinha lá que eles faziam a episiotomia, meio que de rotina, não era assim que estava escrito, mas enfim, era isso. Tinha lá que você tinha que parir em posição ginecológica obrigatoriamente, que você não podia escolher outra coisa. E aí eu já fiquei horrorizada, eu falei, mas tipo, como eu não posso escolher a posição que eu quero, né, parir? Entreguei meu plano de parto pra ela mesmo assim, assinado por mim, pelo Marquinhos. E ela me entregou aquele papel pra eu assinar só pra eu saber dos riscos que eu corria caso acontecesse uma cesárea, pra mim, pro Marquinhos assinar como testemunha. E aí fiquei ali naquele quarto, esperando as coisas evoluírem, sentindo contrações e fazendo os movimentos, exercícios, andando, abaixando, agachando. Entrava no chuveiro, saía do chuveiro, pra ver se melhorava, se as coisas evoluíam. E aí eu não tenho ideia assim de horários, gente, porque realmente eu não marquei. Mas passava um tempo, vinha alguém fazer um cardiotopo pra ver se o bebê tava bem, né? Monitorar, ouvir o coração pra ver se o bebê tava bem. Passava um tempo, a médica vinha fazer um toque, ver se tava dilatando. Aí de 4 centímetros, chegou uma hora que eu lembro que a médica fez o toque e já tinha ido pra 6. Isso devia ser por volta de quase 5 horas da manhã, mais ou menos. E quando foi 5 horas da manhã, eu lembro que até foi a hora que tinham liberado minha internação, demorou bastante pro convênio liberar minha internação. Não foi por volta desse horário, minha bolsa rompeu. Um pouquinho antes das 5 da manhã, minha bolsa rompeu de verdade. E eu tava deitada assim na maca, né? E aí eu senti aquele líquido vazar e vazava sem parar. É engraçado, parece que tá fazendo um xixi eterno. E aí eu já fiquei super feliz, sabe? Tudo que eu idealizei de entrar em trabalho de parto, de sentir as contrações, de romper a bolsa, tudo que eu pedia tanto pra que acontecesse, tava acontecendo. Só que, lembra, eu tava de quarta pra quinta, de quinta pra sexta, e essa era de madrugada de sexta pra sábado que eu já tava sem dormir. Eu tinha comido antes de ir pra maternidade umas 10 horas da noite. Isso já era 5 horas da manhã. Ainda tava em trabalho de parto, com 6 centímetros de dilatação, sem dormir 3 noites, com fome. Eu tava com Gatorade e eu tomei. E eu lembro de que as enfermeiras falavam assim: você não pode tomar, porque se você tiver que ir pra uma cesárea, você não pode, que não sei o quê. Bom, aí eu não consigo lembrar, gente, sério, as dores começam e você esquece da vida. Mas eu comecei a sentir muitas dores, depois que a bolsa rompeu. As dores vinham ainda mais forte, cada vez mais forte. E eu não tinha posição pra ficar, não tinha o que fazer. E eu já tava começando a ficar numa exaustão física muito grande. E eu começava a pedir, a implorar pela analgesia. E a médica falou que não, que a analgesia eles só davam acima de 9 centímetros de dilatação quando eu descesse pro centro cirúrgico, pra onde eles iam fazer meu parto efetivamente, né? E aí eu falava: não, mas eu quero, e eles não me deram analgesia. Aí eu comecei a vomitar de dor, vomitava de dor e eu não tinha muita coisa no estômago pra vomitar, né? Porque fazia muito tempo que eu já tava sem comer, então vinha aquela contração e a dor daquele vômito que não saía, porque eu tava com o estômago vazio, vomitava só a água e o Gatorade que eu tinha bebido.
E, enfim, pedi remédio pra dor, porque eles me deram remédio pra vômito pra ver se eu controlava, porque eu tava vomitando muito, fazendo muita ânsia. E as contrações vindo cada vez mais forte, gente, acho que já tava tipo assim, de 1 em 1 minuto, cada contração. E era uma dor assim, insuportável, insuportável. Chegou uma hora que eu falei pro Marquinhos, né, eu não vou aguentar mais. Eu não vou aguentar mais, eu não consigo ficar mais em pé, eu tava com cansaço assim, no nível extremo, de não conseguir dormir. E aí eu falava assim, pelo amor de Deus, entrava enfermeira, entrava médico, falava, pelo amor de Deus, eu preciso que alivie minha dor pra eu poder descansar, pra eu poder continuar. Eu quero isso, mas eu preciso de um alívio pra eu poder continuar. E aí eu pedia pela analgesia, eles não me davam, e eu queria muito ir pro parto normal. Mas eu já tava exausta e com fome, cansada, e eu não conseguia mais ficar em pé. E eles falavam, você tem que ficar em pé, você tem que andar, você tem que agachar. E eu falava, mas eu não consigo, eu não consigo. Eu tava assim, sabe, vendo a hora que eu ia apagar. O Marcos o tempo todo comigo. Ele sempre falava assim, vai amor, falta pouco, você já chegou até aqui, você tem certeza? E aí eu comecei a falar pra ele que eu ia pedir pela cesárea, porque eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais esperar. Eu não aguentava mais ficar em pé. E eu precisava aliviar aquela dor, urgente. E aí eu comecei a falar pra ele, amor, eu vou pedir pela cesárea, eu não aguento mais, eu vou pedir pela cesárea, eu não aguento mais. Aí a médica falou assim, veio na sala, né, veio no quarto, e ela falou, bom, vamos fazer um toque pra ver quanto você tá, que qualquer coisa quando tiver 8 centímetros eu te dou analgesia. E aí ela fez o toque e ela falou assim, olha, tá com 7. E aí eu peguei e falei, eu não aguento mais, eu preciso descansar, eu preciso dormir, eu não aguento mais, eu só sabia falar isso. Aí eu falei, eu quero a cesárea. E ela falou, ah, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ela falou, bom, então eu vou pedir pra prepararem um centro cirúrgico. E aí, dentro de mim eu não sabia se eu tinha certeza mesmo, mas eu não aguentava mais esperar e aquela dor e o sono, eu não conseguia ficar em pé. E eu sentia uma falta de apoio tão grande, uma falta de empatia tão grande da equipe, sabe? Porque pra eles era só mais um parto, mas pra mim era o nascimento do meu filho. Eu pedi pela cesárea. Eu não consigo falar pra vocês em horários, gente, porque eu não tenho mesmo mais notado isso. Eu já tava fora de mim já nesse momento, mas enfim, deve ter demorado algum tempo aí. E aí eu lembro de chegarem, não lembro com muita clareza das coisas, mas eu lembro de chegarem pra me buscar pra cesárea. Ah, antes disso eu lembro de um momento que vieram me fazer o cardiotoco pra monitorar o batimento do Benjamin e me colocaram deitada assim na maca e eu gritava de dor porque só dela encostar na minha barriga doía horrores, porque as contrações estavam muito, muito, muito próximas uma da outra. E enfim, quando vieram me buscar pra fazer a cesárea, também uma contração atrás da outra, e eu fazendo ânsia pra vomitar, mas sem nada no estômago mais pra vomitar. Aí eu lembro de me levarem na maca, assim, pra sala pré-cirúrgica, e aí o anestesista, eu tava deitada na maca, o anestesista veio me fazer algumas perguntas de rotina, né, que eles têm que preencher lá no prontuário deles, e aí eu mal conseguia responder, eu só gritava de dor, e eu respondia, falava, pelo amor de Deus, tá bom, tá, é isso, sim, sim, não. E aí pedi pra ele me ajudar a sentar na maca, que eu ia ficar melhor. Essa hora do centro cirúrgico foi a hora que eu me senti mais acolhida pela equipe médica. Os enfermeiros que estavam lá foram muito gente boa. Eu tinha uma contração atrás da outra e eles precisavam me dar anestesia, me tirar da maca, me colocar na mesa lá da cirurgia. E todo tempo eles falavam, calma, a gente vai no seu tempo. Quando acabar a contração você avisa que a gente faz. Se vier a contração você avisa que a gente para. E assim, ele falou, os enfermeiros falavam, segura minha mão, se precisar apertar, se precisar gritar, pode ficar à vontade. E foi a hora que eu me senti mais acolhida, que eu tive mais apoio da equipe médica mesmo, né? Acho que quando a gente não paga uma equipe médica, a gente fica na mão do plantonista, a gente... Bom, enfim, pelo menos a minha experiência foi essa. Né? Entre uma contração e outra, eles foram me explicando, olha, a anestesia vai ser desse jeito, você vai sentir isso, você vai sentir aquilo. 1 minuto depois que aplicar, você vai ter alívio total da dor. E aí, eles me colocaram na maca lá, né, na mesa de cirurgia.
Foi um pouco difícil para aplicar anestesia porque eu tava com muitas contrações, mas eles me respeitaram meu tempo. E aí quando aplicou a anestesia, que assim, foi menos de um minuto, gente, eu já senti um alívio dentro de mim. E, bom, foi preparado começou a preparar tudo pro Benjamin nascer, né? E aí eles me deitaram, eu já tava assim, apagando já, porque eu tava com tanto sono, e aí eu já comecei a apagar. Aí foi a hora que o Marquinhos entrou na sala, pra eles começarem a fazer a cirurgia. Aí o Marquinhos sentou do meu lado, me deu a mão, e ele ficava o tempo todo me chamando pra eu não dormir, pra eu poder ver o Benjamin quando ele nascesse. E eu não conseguia, eu falava pra ele, eu tô com muito sono, eu preciso dormir, agora que eu não sinto dor, eu preciso dormir. E aí a cirurgia é muito rápida, teve só um momento que eu ouvi a médica falando assim, tem muito mecônio aqui, que é o primeiro cocôzinho do bebê. E eu não lembro se elas falaram mais coisas, eu não tenho muita clareza das palavras, mas logo eles falaram assim, vai tirar, papai, você quer filmar, quer tirar foto? Aí o Marquinhos deu o celular para anestesista, porque ele falou que não ia aguentar ver. Ele deu o celular para anestesista fazer, e a anestesista foi filmar, e aí, né, eles pegam e falam assim, não filma, não tira foto, porque o bebê não tá chorando. O Benjamin já tinha aspirado o mecônio, né, nesse momento, ele nasceu sem respirar, precisou fazer reanimação quando ele nasceu. Então assim, por mais que, né, eu tenha escolhido a cesárea um pouco porque eu não me aguentava mais, eu senti uma falta de apoio da equipe médica, eu acho que era a hora certa, porque ele já estava sem respirar, com o mecônio aspirado, que é um risco. E aí ele nasceu, fizeram a reanimação, aí eu ouvi o chorinho dele assim de longe. Não deixaram o Marquinhos cortar o cordão. Eles falaram que era centro cirúrgico, não podia, enfim. Também o Benjamin nasceu, precisou de reanimação, então foi tudo muito rápido. Logo, né, as enfermeiras pegaram, não trouxeram ele pra mim nesse primeiro momento de vida. O que pra mim foi muito frustrante, porque eu queria muito ter esse contato com ele. Mas eu entendi porque precisavam também tirar aquele mecônio dele que ele estava aspirando, mas pra mim foi muito difícil. E aí eu falava pro Marquinhos, falava, vai lá amor, tira a foto dele, vai lá ver ele. E eles não queriam deixar. Enfim, só depois que pesaram, que pegaram o pezinho, que fizeram tudo, que enrolaram ele, trouxeram ele pra perto de mim. Foi um sentimento estranho porque eu não conseguia chorar, eu tava feliz, mas eu não conseguia demonstrar emoção porque eu tava muito cansada e também por causa da anestesia. Aí tiramos foto com ele, o Marquinhos viu ele, pegou ele no colo, enfim. Logo a enfermeira pediu ele pra poder terminarem os procedimentos e poder terminar a cirurgia. Aí tiraram o Benjamin da sala, o Marquinhos também. E eu fiquei lá esperando a médica finalizar a cirurgia. E depois disso eu fui pra recuperação. Fiquei acho que umas 3 horas depois que o Benjamin nasceu. E ele não pôde ficar comigo, mesmo eu tendo colocado isso no meu plano de parto, mesmo eu tendo pedido, a maternidade não deixou. Ele também não ficou com o Marquinhos, ele foi pro berçário. Esse foi o relato de parto do nascimento do Benjamin. Por muitos dias depois do meu puerpério eu me questionei se eu tinha feito a escolha certa de ter ido pra cesárea. Por muito tempo eu fiquei me questionando que eu era menos mãe, porque eu não tinha aguentado ir até o final e ter tido um parto normal como eu queria. Mas eu acho que não, sabe? Eu acho que foi como tinha que ser. Graças a Deus eu pude entrar em trabalho de parto, era a hora que o Benjamin escolheu pra nascer. Eu tinha certeza disso, que era minha maior preocupação. Era saber se era o dia dele, e era o dia dele. Ele escolheu nascer no dia 14. Dia 14 de agosto, às 10h38 da manhã, né? E, enfim, foi como tinha que ser. Eu não me arrependo hoje, né? Pensando assim, raciocinando melhor, com a cabeça mais clara. Eu não me arrependo de ter entrado em trabalho de parto, de ter sofrido até os 7 centímetros de dilatação e depois ter acabado numa cesárea. Não me arrependo disso porque eu vi que meu filho precisava nascer naquele momento. E ele nasceu, tá bem, tá aqui com 1 mês, saudável.
lindo. Estudei muito sobre partos, mas na hora que a gente tá ali tão vulnerável, com as dores, sem uma equipe médica para chamar de sua, nas mãos de um de outro, e troca médico e troca enfermeira, a gente fica vulnerável e acaba fazendo o que tem que ser feito, ou aceitando o que já fizeram, tá? Se eu pudesse dar uma dica para você grávida que está assistindo esse relato, se prepare bastante para esse momento, tenha certeza das suas escolhas, mas esteja preparada para possíveis imprevistos e para quando não aconteceu o que você queria também, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Me perdoa que ficou um vídeo longo, mas é isso. Um beijo.